graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós essa noite. Amados irmãos, peço que a igreja abra a palavra de Deus no Salmo de número 53. Salmo de número 53. Salmo de número 53, diz assim a palavra do nosso Deus. Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, para a cítara. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, e já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Estes que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas, porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, tua palavra é belíssima, verdadeira, ó Deus, suficiente. Ó Deus, conduza-nos nesta palavra, Deus, de modo que saímos daqui repletos do teu Santo Espírito, Espírito de sabedoria e de conhecimento, Deus. Ó Deus, fale aos nossos corações nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existiu um homem que nasceu em Siena, na Itália, por volta do século XIV. Era uma época de fato muito complicada, chamada de Baixa Idade Média. Uma época onde a higiene não era muito comum. Uma época onde até mesmo os reis, no auge da sua fortuna, não sonhavam em ter uma vida que fosse pelo menos um terço da vida que temos hoje. Porque de fato era uma vida muito complicada naquela época. E lá nasceu um homem chamado Agnolo di Tura. Ele era um sapateiro, um homem comum, uma profissão ordinária. E este sapateiro vivia a sua vida relativamente normal para os padrões da época. Ele teve uma esposa chamada Nica Lúcia e também 5 filhos. Era um homem comum naquela região. Até que em maio de 1348, pessoas começaram a morrer na sua cidade. Ele não sabia o motivo. As pessoas, de repente, começavam a morrer, não apenas na sua cidade, mas em todo o mundo que ele conhecia até então. As pessoas morriam e não se sabiam os motivos da morte. As pessoas inchavam e, de repente, caíam ao chão e morriam. Ele não sabia o que era aquilo, assim como todos os outros moradores daquela região. Então, aquele período foi chamado, essa praga, na verdade, foi chamada de a peste negra. E isso invadiu a Europa nesta época aqui e matou milhões de pessoas. A cidade, de repente, viu valas comuns se tornando valas comunitárias. Eles pegavam as valas comuns e cavavam mais fundo e jogavam vários e vários corpos ali naquele lugar. Não tinham mais ofícios fúnebres, religiosos. Não dava para fazer, eram tantos os mortos. E os padres se recusavam a fazer porque não sabiam o motivo daquela doença. Afinal, será que pega pelo ar? Será que pega por contato? É igual o coronavírus, que é por meio de contato com as pessoas? Ou então, o que pode ser esse vírus mortal, essa doença mortal, essa praga mortal? As pessoas estão morrendo. Então, de fato, as pessoas começavam a se desassociar.
As famílias começavam a serem destruídas. Pais abandonavam filhos, filhos abandonavam pais, as mães fugiam para outros lugares. As pessoas estavam cada um por si, tentando se livrar desse vírus. Agnolo de Tura, ele diz, em um livro que ele escreveu, um relato sobre esse período, ele diz o seguinte: e eu, Agnolo de Tura, enterrei meus 5 filhos e esposa com as minhas próprias mãos. E havia também aqueles que estavam tão poucos cobertos de terra, que os cães arrastavam e devoravam muitos corpos por toda a cidade. Não houve quem chorasse por nenhuma morte, porque todo mundo esperava a morte. E tantos quanto morreram, todos acreditavam que era o fim do mundo. E nenhum remédio ou qualquer outra defesa pôde ser aproveitada. A peste negra estima-se que matou entre 75 a 200 milhões de cidadãos daquela região. Muitas pessoas morreram, muito mais do que, de fato, o Covid. Mas, meus irmãos, a mensagem que tem aqui no Salmo 53 fala de uma doença que está entranhada nos nossos corpos. Fala de uma doença que eu tenho e você também tem. Fala de uma doença que não está nos levando à morte, mas ela já nos levou à morte. Fala de uma doença que contaminou a humanidade em Gênesis 3. É a doença do pecado. Ela não é uma doença que matou 75 ou 200 milhões de pessoas, mas essa doença matou muito mais. A humanidade inteira caiu. A humanidade inteira está corrompida com esta doença. Paulo diz: desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte, se neste corpo que eu carrego também pecado? Romanos 7, 24. Mas temos uma esperança para essa doença mortal. Nós crentes temos uma esperança para nos livrarmos dessa doença que já matou a muitos. E essa cura não é para que não morra, mas é para que tenha vida. Essa cura nos tira da vala, daquela vala que fizeram para os mortos, nos tira de lá e nos dá vida novamente. Todo aquele que crê em Jesus é ressuscitado juntamente com Cristo. Agora ele recebe vida nova. Agora ele não está mais disponível ou vulnerável para essa doença mortal que é o pecado. Agora estes que estavam contaminados pelo pecado têm esperança de vida eterna. Têm esperança de vida eterna com Deus. E o tema da mensagem de hoje é as consequências da insensatez. As consequências da insensatez. Meus irmãos, atribuído a Davi esse salmo de número 53, talvez vocês já tenham até ouvido esse salmo em algum lugar, essas palavras em alguns outros lugares da Bíblia, porque de fato tem o Salmo 14, ele é muito semelhante ao Salmo 53. Alguns estudiosos afirmam que o Salmo 14 é uma versão de Davi mais moço. Na sua juventude, escreveu um salmo, dizendo: não há um justo sequer, não há ninguém que adore e que agrade ao Senhor. E agora, no Salmo 53, já é Davi mais velho, e ele chega à conclusão: fui moço, agora sou velho e nada mudou. Ainda não há ninguém que busque a Deus. Ainda esta doença, esta praga ainda está contaminando as pessoas. Contaminou na minha mocidade, continua contaminando agora, como que confirmando que ele viu a vida dele inteira, o pecado e a desgraça na vida de muitos. Este salmo tem como título, e o título dos salmos é de fato muito importante. Talvez na sua Bíblia ele esteja escrito em itálico: ao mestre de canto, salmo didático de Davi para a cítara. No Salmo 14 é parecido, mas é um pouco mais enxuto: ao mestre de canto, salmo de Davi. 2 palavras apenas mudam de um salmo para o outro, que é didático e cítara. Eu quero falar um pouco sobre elas. Didático pode ser traduzido também para sabedoria, ou seja, são salmos de sabedoria, o que reforça o argumento de que agora no Salmo 53 é Davi mais velho, mais sábio, trazendo agora aquilo que ele tirou de conclusão do Salmo 14.
Mas com essa sabedoria ele acrescenta mais uma palavra, para cítara. Cítara, aqui de fato é um instrumento, mas no hebraico não quer dizer um instrumento, mas uma forma como aquele salmo deveria ser cantado. É uma forma como aquele salmo deveria ser citado em suas canções. Veja, na música temos isso, temos músicas alegres, temos músicas tristes, e depende da letra, não dá para cantar uma música triste com um tom alegre, fica estranho. Assim, de fato, o salmista aqui, ele coloca uma regra, para cantar esse salmo, você precisa tocar desta forma, e ele coloca essa palavra é derivada da palavra doença, doença para a morte. Então, quando você ler esse salmo, você tem que ler num tom de doença para a morte. Você tem que ler num tom de tristeza. Você tem que ler no tom que de fato tem aqui. Veja, está dizendo aqui que não há quem busque a Deus. E isso enche o nosso coração de tristeza. Isso enche o nosso coração de desespero, pois afinal, se não há ninguém, eu também faço parte deste ninguém. Será que eu não busco a Deus? A Bíblia diz que não. Então esse salmo deve ser tocado com a tonalidade de doença. Temos esperança, meus irmãos, de livramento para esta doença, chamada pecado. A insensatez, ela tem destruído lares e vidas. As consequências da insensatez têm cheiro de morte. As consequências de dizer não a Deus têm cheiro de morte e tem levado muitas pessoas à vala. Meus irmãos, as consequências da insensatez, em primeiro lugar, a insensatez nos leva a negar a Deus. A insensatez nos leva a negar a Deus. Versículo 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. O insensato, na Bíblia, é diferente do insensato como nós vemos hoje, essa palavra. É alguém que é moralmente perverso e não deficiente intelectual. Talvez fique estranho, porque a palavra insensato, do original, se você for tentar traduzir por uma palavra mais aproximada, seria talvez tolo. E essa tolice não vem de alguém que não sabe as coisas, que é ignorante quanto às coisas, mas vem de alguém que sabe e quer fazer o mal. É maldoso, é insensato, é cruel. Em 1 Samuel 25, nós vemos aquele relato onde Nabal, que é a palavra tolo, no hebraico é Nabal, e é de fato o nome do marido de Abigail, a esposa, a que se tornou esposa de Davi. Este mesmo Nabal, e a esposa, Abigail, fala sobre ele dizendo o seguinte: não se importe, ó meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Veja, Nabal aqui não se trata apenas de uma pessoa que não tem conhecimento, mas é de uma pessoa arrogante. É uma pessoa que realmente não quer dizer que há Deus. Então diz o insensato no seu coração, não há Deus. E talvez o primeiro sentimento que nós vimos é um ateu. Este é um salmo dedicado aos ateus. E para isso a gente precisa distinguir duas formas de ateísmo: o ateísmo prático e o ateísmo teórico. O ateu teórico, ele vai tentar dizer Deus não existe, ele vai tentar comprovar isso de alguma forma e vai ter isso como estilo de vida. O ateu prático nem sempre diz que Deus não existe. O ateu prático pode estar aqui na igreja. O ateu prático pode ser um oficial da igreja. E por que eu digo isso? Porque o ateu prático é aquele que vive como se Deus não existisse. É aquele que peca deliberadamente como se Deus não existisse. É aquele que diz ser cristão, aquele que diz que não se importa com divindade, ou até mesmo aquele que diz que Deus não existe, mas de fato vive como se Deus não existisse. Não presta as contas ao Senhor, não se importa com Deus. Vai tomar uma decisão importante da sua vida? Eu não vou falar com Deus. Eu preciso decidir com base no meu conhecimento, com base na minha sabedoria. Agora eu pretendo me casar. Eu não vou falar com Deus, eu vou analisar. Eu tenho os métodos para analisar se é o melhor cônjuge ou se não é.
Eu tenho os métodos para saber se é melhor me mudar para tal lugar ou não. Eu tenho os métodos para saber se é melhor continuar em tal emprego ou não. Veja, o ateu prático pode se tornar, esse tolo aqui, pode ser qualquer um de nós. Todas as vezes que nós nos esquecemos de nos achegar a Deus. Todas as vezes que nós nos esquecemos que Deus está conosco em todos os momentos. É tão importante isso. Por vezes, em algum diálogo, alguma conversa, nós vemos, olha, o pastor está aí, nós precisamos tomar cuidado com o que vamos falar. Com o pastor? Com Deus? Ou será que você diz no seu coração, não há Deus? O salmista, ele está aqui não delimitando apenas esse salmo aos ateus de carteirinha, mas aqueles também que dizem ser crentes e não são. Este termo hebraico de tolo ou louco realça os que tinham ali o compromisso com Deus pactual e, consequentemente, entre si. Isso foi usado como exemplo para a nação em Isaías 9, 13 a 17. O tolo carece de sabedoria, que é o princípio do temor do Senhor. A sabedoria é o princípio do temor ao Senhor. Meus irmãos, nós não podemos ignorar o pecado, nós temos a tendência de fazê-lo. É muito comum para nós ignorarmos o pecado de modo que possamos praticá-lo sem nenhum peso. É como aquela pessoa que te deve. Ela te deve ali R$50. E toda vez que ela te vê, ela dá a volta no quarteirão para que não se encontre com você. Ela prefere fazer o caminho mais longo, prefere ir por outro lugar, se esconder em algum lugar, fingir que está conversando, as mais diversas coisas, porque ela pensa, se ele não me ver, se eu conseguir me esconder, se eu fingir que não estou vendo, talvez ele se esqueça de que eu estou devendo, ou ele não me cobre. Mas a dívida continua lá, mas aquela pessoa ainda continua devendo, ainda é devedora, e ela sabe disso, o seu coração sabe disso. Assim somos nós com Deus. Por vezes praticamos os pecados como se Deus não estivesse lá. Por vezes queremos dar a volta no quarteirão para ignorar aquele pecado que nós gostamos de praticar. Veja, não adianta dar a volta no quarteirão. Deus está em todos os lugares, tudo é patente aos olhos de Deus. O que o mundo incrédulo precisa não é de provas da existência de Deus. Esse ateu teórico e esse ateu prático, eles não precisam que você prove que Deus existe. Eles já sabem que Deus existe. Tanto o ateu teórico quanto o ateu prático. Eles sabem que Deus existe. Eles não querem reconhecer. Eles não querem dar glória a quem merece glória. Veja o que diz em Romanos 1, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que diz aqui, meus irmãos, é que estas pessoas que dizem não ter Deus, elas o fazem de maneira insensata, de maneira cruel. Deus existe, elas sabem disso. Não dá para suprimir a verdade, e suprimir a verdade é loucura. Tapamos os ouvidos para não ouvir as verdades. Nós tapamos os ouvidos por muitas coisas, na verdade. Nós colocamos música alta no ouvido, queremos ouvir música, queremos ouvir qualquer outra coisa, até mesmo um tal de ruído branco, ruído marrom, de forma que nós não escutemos, não escutemos os ruídos do mundo aí fora, a nossa alma clamando ao nosso Criador. Meus irmãos, nós precisamos não ser como tolo, mas ser sábios perante Deus. Tragicamente, desde a queda, em Gênesis 3, a tolice é a nossa condição natural. Quando Adão e Eva morderam o suco daquela fruta, o suco daquela fruta escorreu pelas suas bocas, é o suco da tolice, é o suco da doença, é o suco do veneno. Nós nascemos com esse coração tolo e desatento a Deus, e ao atingirmos a maturidade, nossas mãos, pés, palavras
elas refletem essa negligência do nosso Deus. As crianças não precisam de ninguém para ensinar elas a mentir. Elas aprendem sozinhas. Nem o pai ensina o filho: filho, deixa eu te ensinar uma coisa, mentir é assim. Mas ele continua a mentir e a aprender coisas erradas naturalmente. Nós não precisamos de ninguém para nos ensinar coisas erradas. Isso está na nossa natureza pecaminosa. Nós aprendemos com facilidade. Nós aprendemos com facilidade egoísmo, lascívia, arrogância. Tudo isso enche o nosso peito com muita facilidade. O que é difícil mesmo é aprender a servir ao Senhor, ter humildade, ter paciência, ter amor. Eu sei que muitos podem dizer: não, Deus existe, eu creio isso. Esse salmo não é para mim. Deus existe, é claro que creio, Marcos. A sua vida condiz com isso? A sua vida condiz com alguém que de fato crê em Deus? As pessoas ao seu redor, no seu trabalho, no ambiente onde você vive, de fato acredita: este é um verdadeiro cristão. Essa pessoa de fato faz diferença nesse lugar. Quando ela chega, parece que brilha. Nossa, ela traz alegria para esse lugar, ela preenche esse lugar. Não sei o que é isso. Parece que ela reflete alguma coisa. É assim que as pessoas te tratam? É assim que as pessoas te veem nos ambientes onde você participa? Como você está? Como você reage? Quais são as atitudes que você toma quando não tem nenhum irmão por perto? Quando você está cercado por ímpios no trabalho, naquela rodinha de conversa, onde tem piadas de duplo sentido, onde tem piadas até mesmo sobre religião, o que você faz? Quais são as suas atitudes mediante a isto? Qual é a sua postura mediante a isto? Quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te cobrando, quando não tem pastor perto, o que você faz quando você está longe dos seus pais, do seu cônjuge? O que você faz quando você está longe dessas coisas? O que você pesquisa na internet? Que filmes você assiste na Netflix, Amazon ou outros? Que tipo de conversas você gosta? Que tipo de humor você gosta? Que tipo de música você costuma ouvir? Meus irmãos, tudo isso diz muito sobre a nossa personalidade, sobre o nosso coração. Muitos cristãos professos vivem a vida de um verdadeiro ateu. Eles pecam em particular, como se Deus não estivesse lá. Mas eis uma má notícia. Em Lucas 8,17, nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Hebreus 4,13, todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, patentes, ou seja, escancaradas aos olhos do nosso Deus. Todas as coisas Ele vê. Em Apocalipse, João descreve que ninguém foi achado digno de abrir o livro. E a tristeza que João tinha. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O salmista ele está falando sobre uma corrupção que corrompe a todos nós. E nós precisamos de sabedoria para lidar com a doença do pecado. A sabedoria, assim como a tolice, é definida em termos de como nós vivemos em relação a Deus. Ou seja, você é considerado tolo ou você é considerado sábio mediante a maneira, o relacionamento que você tem com Deus. Se você tem um bom relacionamento com Deus, com certeza você é sábio. Agora, se você vive uma vida ateísta, você é um tolo. Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Totalmente o contrário da insensatez, totalmente o contrário da tolice. Nós precisamos buscar sabedoria, que vem do alto. E como obter sabedoria? A própria palavra nos diz: basta pedir, e nós teremos. Paulo diz que a salvação é através da fé em Jesus Cristo. E isso é a mensagem que mostra a multiforme sabedoria de Deus. É considerada loucura
para as pessoas não regeneradas. Em 1 Coríntios 1, de 18 a 25 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos salmos e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedorias, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meus irmãos, a palavra do nosso Deus nos mostra que as pessoas à nossa volta vão nos considerar loucos. Quando você pregar o evangelho para uma pessoa e dizer que ela precisa abdicar de tudo o que ela tem vivido, que ela vai precisar deixar os seus vícios, que ela vai agora precisar dedicar tempo, e não só tempo, mas a vida inteira dela a Deus, é loucura. Quando nós falamos para esta pessoa que o próprio Deus soberano desceu aqui à terra e morreu pelos nossos pecados, é loucura, é escândalo, não faz sentido. Que Deus faria isso? Que Deus desceria do seu sublime altar, do seu sublime trono, por mim? Loucura. Nós pregamos a Cristo ressuscitado, nós pregamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, as consequências da sabedoria, as consequências da insensatez. A insensatez nos leva a devorar o povo de Deus. Diz assim o versículo 4 e 5: acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Estes que devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam a Deus. Desta forma, esse salmo, assim como o salmo de número 1, divide a humanidade em duas categorias de pessoas: as que estão em Deus e as que não estão em Deus. O mundo está cheio de dois tipos de pessoas: os justos e os injustos. Os justos vivem assim, os injustos fazem exatamente o oposto. A maneira como o tolo trata a Deus mostra a hostilidade para com o povo de Deus, e é uma espécie de ódio por associação. Portanto, as pessoas que não invocam a Deus são as mesmas que consomem o meu povo como quem consome pão. Ser cristão no mundo, meus irmãos, é difícil mesmo, porque constantemente as pessoas tentam nos devorar, e é verdade. E sabe por quê? Porque quanto mais próximo de Deus você está, quanto mais sábio em Deus você se torna, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você tem instrução e você fica renovado no Espírito Santo, quanto mais você busca, quanto mais você ora, mais inimigo do mundo você se torna. Mais as reuniões de família onde tem os não crentes se tornam insuportáveis. Essas pessoas não querem que você participe junto com elas. Essas pessoas não querem que você participe do mesmo ambiente. No ambiente de trabalho você é colocado de lado. As pessoas não querem participar nada com você. Ah, lá vem ele. Este ódio que essas pessoas sentem por você, meus irmãos, este ódio que sentem até mesmo na escola, no trabalho e em tantos outros lugares, este ódio é a prova de que essas pessoas sabem que existe Deus e elas odeiam a Deus. Elas sabem que existe Deus e por isso ficam envergonhadas quando vem alguém que segue a esse Deus. Quando você, cristão, é um cristão de valor, você leva Cristo para todos os lugares. As palavras que você fala soam como palavras de Cristo, porque você está cheio da palavra de Deus.
Naturalmente você vai falar versículos. Naturalmente a sua sabedoria vai ser a sabedoria que você adquiriu na Bíblia, com a palavra de Deus. E naturalmente essas pessoas vão querer ridicularizar você. E a raiva deles é porque você é a imagem e semelhança do Criador. A raiva deles é porque você está cheio do Espírito Santo, Deus habita em você. Isso incomoda os tolos, isso incomoda. Não é fácil. Ser cristão de fato não é fácil. É um desafio. Pregar o Evangelho, mais difícil ainda. É difícil. Mas nós fomos chamados para fazê-lo, meus irmãos. Porque enquanto nós estamos pregando o Evangelho, outros irmãos estão sendo devorados pela insensatez. O mundo está dividido desde os filhos de Adão. Nós vemos Sete e Caim, Sem e Cã, Jacó, Esaú, Moisés e Faraó, tolos e justos. O mundo não odeia você, o mundo odeia Deus. E pelo fato de você seguir a Jesus, você está agora na linha de frente dessa batalha. Jesus disse aos seus discípulos que estava enviando como ovelhas entre os lobos. É a palavra que Deus nos disse. Assim como Davi veio em resgate de Abigail, das mãos de Nabal, nós podemos ter a esperança de que também o nosso Salvador Jesus Cristo virá nos resgatar das mãos dos tolos, dos insensatos que comem o povo do Senhor. E é essa a nossa alegria. Nós podemos sofrer e passar por tribulações e mesmo assim sermos alegres. Por quê? Porque sabemos o final da história. Nós sabemos que essa doença não vai matar a todos. Nós sabemos que para esta doença já está derrotada. Nós sabemos que Satanás já está derrotado. Então o povo cristão tem que ser um povo alegre. O povo cristão tem que viver feliz, porque ele já sabe o que está acontecendo aqui. Mas tome cuidado. Não pense você que você necessariamente é este que está sendo oprimido. É este que está sendo devorado. Nem sempre você é o lado bom da história. Cristo é. Somos de Cristo. Resgatados por Cristo, amados por Cristo, justificados por Cristo, mediante a fé. E nem a fé vem de nós, vem de Deus. Portanto, não há bondade em nós. É por meio de Cristo. Por vezes nós somos os devoradores dentro da igreja. Talvez aquele irmão que esteja buscando mais santidade, você olha para aquele irmão e fala: tá tentando ser santo ali, mas eu sei quem ele é. Eu sei o que ele faz. Olha ali, Tome cuidado com isso, meus irmãos. Incentive a santidade, busque a santidade, queira mais de Deus. Incentive o seu irmão que está fraco na fé. Super fácil falar para essas pessoas que estão fracas na fé que elas estão erradas. É mais fácil ainda falar para uma outra pessoa que aquela outra pessoa está errada. O difícil é você pegar na mão dessa pessoa e dizer: vamos comigo, eu vou te ensinar. Vou te ensinar a andar nesse caminho. Eu também tropeço muitas vezes. Talvez nisso eu tenha mais experiência, eu consigo te ajudar, mas vai ter momento que eu vou precisar de sua ajuda, meu irmão. E a gente se ajuda. E assim até Cristo voltar. É assim que a igreja precisa viver. Enquanto no Salmo 14 destaca a presença protetora de Deus com o seu povo contra os malfeitores, no Salmo 53 descreve o julgamento que recairá sobre os ímpios. O Salmo, dessa forma, então, ela celebra uma libertação milagrosa. O que é libertação? Por vezes nós vemos em algumas igrejas, quarta da libertação. Em muitas dessas igrejas creem que a libertação é das forças malignas do Satanás, é de forças opressoras. Mas, meus irmãos, em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E vos libertará do pecado, do corpo desta morte. Vos libertará de você mesmo. Conheça a verdade, conheça a palavra, e a palavra te libertará das raízes do pecado. Não há como dizer que não há Deus. Cada um de nós somos provas da existência de Deus. Nossos corpos, a diversidade de pessoas, a natureza, o choro de um bebê, a folha caindo de uma árvore,
Um cachorro, um gato, a chuva, a neve. Se bem que aqui no Brasil nós nunca vimos neve, né? Há quem diga que no sul já nevou, mas eu nunca vi. Os tolos são homens que devem a Deus e mesmo assim fingem que nada acontece. Os hebreus têm uma técnica muito interessante de repetição. Então, para um judeu, quando eles precisam decorar alguma coisa ou quando algo é muito importante, eles repetem essa coisa. Então, quando ele diz uma vez, ok, você precisa prestar atenção. Quando ele diz 2 vezes, é porque aquilo é verdade e você precisa adotar aquilo. É isso que Jesus diz: em verdade vos digo, 2 vezes. Mas isso que está dito aqui nesse salmo, está dito 3 vezes na palavra de Deus. Em Romanos 3, de 10 a 12, diz, como está escrito: não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso quer dizer que aqui na Bíblia nós vemos 3 vezes esta mesma menção de que não há nenhum sequer. Se 2 vezes é para você prestar atenção porque é algo importante, e 3 vezes é para você decorar. É para você ter no coração, porque é uma verdade absoluta. Não há nenhum justo sequer. Portanto, a hora, quando você estiver com o peito estufado, falando mal do irmão, quando você estiver peito estufado, falando que as coisas estão todas erradas, eu acho que o louvor não ficou bom, o coral não ficou bom, a pregação não está legal, não está do meu agrado, o banco também eu preferia de outra cor. De repente você virou um crítico de igreja, mas não mais um adorador. Quando você pensar nisso, lembre-se, você não busca Deus. Não há quem busque a Deus, não há justo, e você não é um deles. Não tem como mudar a pele de um injusto. Jeremias 13, 23 diz: pode por acaso o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? O que a palavra nos diz é que para este ímpio, para este insensato, para este tolo, não há salvação. Ele já morreu, não há salvação para ele. Para este tolo, acabou. Mas então como que as pessoas são regeneradas? Nova vida em Cristo. Aquele morreu mesmo. Aquele precisa ser deixado para trás, aquele morreu. O velho homem de fato morreu e você precisa matá-lo, deixá-lo na vala. Nova vida em Cristo, novo corpo, nova vida, nova esperança, novo propósito. Não confie no coração, nós precisamos de fato ter um novo propósito. A segunda parte diz: tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia, tu os envergonhas, porque Deus os rejeitas. Em Juízes 7 vai detalhar ali a batalha de Gideão e seu pequeno exército de 300 homens contra os midianitas. Quando tudo o que fizeram foi secar o acampamento dos midianitas à noite, expor lanternas e tocar trombetas. Os midianitas ficaram aterrorizados e viraram-se uns contra os outros, matando seus próprios compatriotas durante a noite. Aqui está dizendo, meus irmãos, neste salmo, que os nossos inimigos, que esses tolos, vão se tomar de grande pavor, onde nem tem o que temer, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonha, porque Deus os rejeita. Em Levíticos 26, 36 diz: quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Meus irmãos, o tolo, este que acha que não há Deus, acha que qualquer ruído é a sua destruição, e de fato é. Aquele que não crê em Jesus, aquele que não vive como se Deus existisse, aquele que não vive como se existisse novo céu e nova terra, este tem medo da morte, este é apegado às coisas desse mundo,
este é desesperado pelas coisas desse mundo. Quando perde o emprego, é o fim do mundo. Quando perde um relacionamento, é o fim do mundo. Quando Deus diz não, é o fim do mundo. Quando está à beira da morte, não consegue vislumbrar a presença do Senhor. Estevão, quando esteve à beira da morte, ele olhou para os céus e o céu estava aberto. Consegue imaginar isso? Tamanha a sua fé, tamanho o seu amor por Cristo. No ato da sua morte, ele olha para o céu e os céus estão abertos. E é assim, meus irmãos, neste momento, neste exato momento de culto ao Senhor, os céus estão abertos, os anjos estão descendo e subindo, e nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que Deus está aqui em todos os momentos. Nós precisamos viver a nossa vida como se Deus estivesse do nosso lado o tempo todo, mas como se Deus estivesse dentro de mim, dentro de você, porque Ele de fato está. Não dá para fugir, não dá para se esconder do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, tenhamos de fato um coração que não devora os santos e que também não é devorado, mas que ama ao Senhor, porque Ele protege de toda a impiedade, de toda a insensatez. Terceiro e último lugar, a insensatez nos impede de ver a salvação. E aqui a referência de Sião é muito clara, ela aponta para o Senhor, cujo santuário está naquele monte em Jerusalém. Aqui no verso 6 diz: quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Veja esse versículo como um clamor de vitória, um clamor de alegria. Ele está aqui clamando a Deus em alegria. Todo o cenário de tristeza, todo o cenário de destruição, todo o cenário de doença. Agora pensa, aquele bom sapateiro a Inholo de Tura, naquele cenário de destruição, onde ele está vendo pessoas morrendo, ele enterrou a própria esposa e enterrou 5 filhos seus. Mas no versículo 6 há esperança. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Primeiro, nós devemos de fato reconhecer a nossa depravação, a necessidade de graça redentora de Jesus Cristo. E isso implica numa honestidade brutal sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, e em seguida um arrependimento genuíno. Este é o primeiro passo. E assim como Israel clamou a Deus, pedindo por socorro, nós também podemos clamar. Você pode clamar essa noite. Você pode clamar a Deus dizendo: Deus, por vezes tenho sido um ateu prático. Deus, por vezes eu tenho sido ignorante à tua palavra. Eu tenho fingido que o Senhor não existe, Deus. Por vezes a minha vida não condiz com aquilo que eu prego, com aquilo que a tua palavra quer de mim. Portanto, perdão. E que a minha vida a partir de agora seja diferente. E que se eu sofrer, seja qual for o sofrimento, e se eu sofrer, que o meu sofrimento se torne testemunho do teu amor para comigo. Que o meu sofrimento se torne testemunho do teu amor para comigo. Meus irmãos, a alegria que vem da salvação é uma marca da vida cristã. E nós devemos viver de modo alegre. Ninguém pode vir à igreja triste, meus irmãos. Ninguém pode viver a vida amargurado. Crente não vive amargurado. Os problemas são todos passageiros. Eu estava falando hoje na sala dos adolescentes sobre Paulo escrevendo a carta aos Efésios. E na carta aos Efésios, Paulo procura encorajar os Efésios aos desafios que eles estavam enfrentando. Mas Paulo estava preso e estava preocupado com quem estava do lado de fora da prisão, para encorajá-los. Meus irmãos, a alegria não vem mediante as circunstâncias. A alegria vem da certeza de que a salvação já veio de Sião. Vem da certeza que Jesus Cristo já veio e já pagou o preço pelos nossos pecados, então nós somos alegres. Nós precisamos ser um povo alegre.
É assim que o cristão deve viver. Mais cedo, um pouco antes do culto começar, o maestro Leandro estava falando com a equipe aqui do coral, uma coisa muito importante que serve para toda igreja. Ele falou sobre a importância de cantar cantando. Interessante, cantar cantando. E o que é cantar cantando? É você cantar sabendo o que você está cantando. É cantar prestando atenção na letra, cantar refletindo aquilo que a letra quer dizer. É como talvez esse salmo diz aqui. Esse salmo deve ser lido ou cantado com tristeza. Assim também nós devemos cantar e ler todas as coisas que nós fazemos de forma certa. Na hora do louvor, meus irmãos, não fique apenas observando. Louve. Preste atenção na letra. Louve. A música que cantamos hoje, Jesus virá. Olha que maravilha. Um crente que canta uma música dessa não consegue sair daqui sem um sorriso no rosto. É de sair com um sorriso de ponta a ponta. Chegar amanhã no trabalho com um sorrisão, as pessoas vão olhar para você, o que foi? O que aconteceu? Que felicidade é essa? Jesus Cristo. Jesus virá. Eu sou alegre porque Jesus virá. Não há nada que me abale. Jesus virá. Ah, mas você vai ser demitido hoje. Jesus virá. Ah, mas a sua esposa te deixou. Jesus virá. Não importa, Jesus virá. Você percebe que todas as coisas, todos os problemas caem por terra, uma vez que você se lembra que há Deus. Há Deus em Israel. Nós temos Deus. Nós podemos viver em conformidade com isso. Imagine-se nas ruínas de uma vida marcada pelo pecado, pela desolação ao seu redor. Tudo que era seguro e familiar agora foi desfeito. No entanto, no horizonte uma luz brilha, e é a promessa de restauração, redenção. E essa luz cresce a cada dia mais, ela fica mais clara, até que tudo está inundado com a gloriosa luz de Cristo. E você se torna um luzeiro. Talvez essa seja uma boa descrição de uma conversão. Você estava em trevas, a luz veio, brilhou, e agora brilha tão forte que você começa a transmitir essa luz também para outras pessoas. Seja luz, meus irmãos. Ouça agora as palavras do rei Davi. Ele vai falar sobre gozos eternos na presença de Deus. No Salmo de número 16, versículo 11, ele diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E Pedro, descrevendo a salvação, ele diz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8: A quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria não é passageira, ela é profunda, eterna e está ao seu alcance. Creia, seja cristão, seja alegre, porque não importa o quanto a vida te coloque de joelhos, Cristo sempre estará lá para te colocar de pé novamente. Ele nunca deixará com que você seja devorado pelos inimigos. Os insensatos, eles não conseguem perceber a salvação. Os insensatos não têm um coração sensível à salvação. Os tolos que estão aqui, que vivem como se não existissem Deus, sempre vão ser amargurados. O sorriso não vai sair da sua boca. A alegria não vai ser parte da sua vida. É tudo tristeza, é tudo dificuldade. Mas, meus irmãos, quem encontrou Jesus, encontrou como que um pote no final do arco-íris. Encontrou o maior tesouro, é como aquele que compra um campo e cava e encontra aquele tesouro, o tesouro maravilhoso de Cristo. E esse salmo nos leva a olhar que todas essas circunstâncias imediatas são passageiras, mas que Cristo é eterno. Para concluir, meus irmãos, se você tem vivido como se Deus não existisse, a exortação de hoje é que você aprenda, se arrependa, saia da loucura e procure a sensatez da palavra do Senhor. Procure a sabedoria que vem do alto. A pessoa sábia sabe que precisa de um Salvador. As crianças às vezes fazem isso, né? Você vai oferecer ajuda. Não, quero ajuda não, consigo fazer.
às vezes criança, às vezes jovem, adolescente. Não, não quero não, eu sei fazer. E por vezes faz errado, né? Assim, muitas vezes somos nós. Mas quão sábias seriam essas crianças e adolescentes se eles seguissem o conselho? Se eles pedissem ajuda e reconhecessem que não conseguem fazer tudo sozinhos? Quão sábios somos nós quando fazemos isso? Olhamos para Deus e dizemos: Deus, não consigo. Eu de fato não consigo. Eu sou pequeno, não consigo sozinho. E clamamos pelo nosso Deus. As consequências da insensatez. Em primeiro lugar, a insensatez nos leva a negar a Deus. Os fariseus, pela sua insensatez, negaram a Jesus, rejeitaram a Jesus. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Em segundo lugar, a insensatez nos leva a devorar o povo de Deus. A insensatez dos fariseus os fizeram perseguir os cristãos, assim como Paulo também perseguiu os cristãos. As consequências da insensatez. A insensatez nos leva a negar a Deus. A insensatez nos leva a devorar o povo de Deus. E em terceiro e último lugar, a insensatez nos impede de ver a salvação. Os incrédulos são insensíveis à graça que vem de Jesus Cristo. Ele não consegue ver graça em um animal. Ele não consegue ver graça em um bebê. Ele não consegue ver graça na criação e todas as coisas belas que o nosso Deus criou. Ele não consegue dar glória a quem merece glória. Ele não consegue dar louvor a quem precisa de louvor. As 5 virgens imprudentes não estavam preparadas e estavam insensíveis à volta do noivo. Não sejamos como elas. Muitos aqui chegaram ao verdadeiro conhecimento do Salvador Jesus Cristo. E eu apenas quero encorajar você a viver de acordo com aquilo que a palavra diz, para ser feito e não de maneira tola. Você não pode viver como se Deus não existisse. Você precisa crer e viver de acordo com a sua fé. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez.